Hoje, 21 de outubro de 2024, policiais militares invadem velório em São Paulo e agridem familiares de jovem morto em ação policial. Brasil tem menor índice de trabalho infantil desde 2016. Escolas cívico-militares de Santa Catarina gastam mais e pioram indicadores. Novas regras do Pix começam a valer a partir de novembro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Agentes da Polícia Militar de São Paulo invadiram na última sexta-feira 18 o velório de um jovem morto no dia anterior pelo 13º Batalhão de Ações Especiais da Polícia na cidade de Bauru, interior paulista. Os policiais agrediram familiares de luto ao lado do caixão. Eles também prenderam um dos irmãos do morto que teria sido detido por desacato. A mãe do morto também foi agredida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que diversas viaturas cercavam o velório antes do incidente. Cerca de 8 PMs conversam na área externa do velório com os familiares e presentes, que protestam contra a presença dos agentes. Em seguida, os policiais entram no salão no qual o morto é velado em busca de um dos irmãos do falecido e agridem familiares da vítima. Os policiais deixam o local arrastando o irmão do falecido pelo pescoço. Ele aparenta possuir ferimentos na cabeça. Nesse momento, a mãe da vítima foi rendida novamente com truculência pelos policiais. No final do dia, o rapaz detido foi liberado. Valdemar Costa Neto afirma que Bolsonaro será candidato em 2026, apesar de inelegibilidade. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, afirmou na sexta-feira 18 que o ex-presidente Jair Bolsonaro será candidato, apesar da sua inelegibilidade até 2030. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Valdemar destacou que Bolsonaro é o líder da direita no mundo e que muitos acreditam que ele não concorrerá, mas segundo ele, isso mudará. Como Valdemar e Bolsonaro respondem a processos na justiça, eles estão impedidos de se comunicarem. Ainda assim, o presidente do PL não desistiu daquele que foi o candidato que mais trouxe votos para o Partido Liberal. Bolsonaro e seu ex-vice, o general Walter Braga Neto, foram condenados em 2023 por abuso de poder político e econômico, devido a um ato realizado no dia da independência de 2022, considerado irregular por ter utilizado um evento oficial como plataforma eleitoral. A defesa de ambos já teve recursos negados pelo TSE, mas ainda pode recorrer ao STF. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Em 2023, o índice de trabalho infantil no Brasil atingiu uma baixa na série histórica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, recuando para 4,2%, que representa cerca de 1.600.000 menores. A medição, iniciada em 2016, já mostrava uma tendência de queda na taxa de crianças e adolescentes que exerciam trabalho infantil ao longo dos anos, com exceção de 2022, que teve uma alta após a pandemia, atingindo 4,9%. Os dados são da pesquisa PNAD Contínua Trabalho de Crianças e Adolescentes, divulgados na última sexta-feira, dia 18, pelo IBGE, e mostraram que há por volta de 586.000 menores de 5 a 17 anos exercendo os piores trabalhos da lista de trabalho infantil perigoso. A informação na hora certa. Rádio Notícias. As escolas cívico-militares de Santa Catarina, mantidas pelo governo estadual, mesmo após decretado o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, consomem mais recursos que as convencionais e apresentam queda no Indicador de Avaliação de Ensino, o IDEB. Os dados foram divulgados em um estudo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e demonstram que faltam justificativas para a manutenção do projeto. Segundo o estudo, a militarização das escolas estaduais em Santa Catarina promoveu uma piora de 8%
4% no resultado do IDEB para o nível de ensino médio em comparação com escolas de características semelhantes, mas que não foram militarizadas. O economista Maurício Molinari, um dos autores da pesquisa, explica que a comparação foi feita tendo como base o tamanho das escolas e também as características das regiões para evitar distorções. Flamengo e Atlético Mineiro farão a final da Copa do Brasil 2024. Quem traz mais informações é John Lima. O Flamengo garantiu vaga na final da Copa do Brasil após empatar em 0-0 com o Corinthians neste domingo, dia 20, na Neoquímica Arena. O clube carioca enfrentará o Atlético Mineiro, que superou o Vasco da Gama no último sábado, dia 19, na grande decisão do torneio. Os jogos da final estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro, com os mandos de campo sendo definidos por sorteio na próxima quinta-feira, dia 24, pela CBF. Na campanha, o Atlético Mineiro eliminou o Sport Clube do Recife, o CRB, São Paulo e Vasco da Gama, enquanto o Flamengo passou por Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. O Flamengo busca o pentacampeonato da competição, o que o igualaria ao Grêmio, enquanto o Atlético Mineiro tenta conquistar seu terceiro título. Com informações para o Rádio Notícias, John Lima. O Brasil chegou a 6.500.000 casos prováveis de dengue, de acordo com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Os dados são provisórios e referem-se ao período de 1º de janeiro a 7 de outubro. No período, 5.536 pessoas morreram devido à doença. Outros 1.591 óbitos estão em investigação. No mesmo período de 2023, o país confirmou 1.300.000 casos prováveis de dengue. Os números de janeiro a outubro de 2024 são 400% mais altos se comparados ao mesmo período de 2023. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Mudanças no Pix entram em vigor no dia 1º de novembro. Quem explica pra gente as novas regras é Lívia Braz. Para aumentar a segurança de quem usa o Pix, o Banco Central anunciou medidas importantes que passam a valer a partir do próximo dia 1º de novembro. A principal delas é que haverá um limite de R$200 para as transações realizadas por meio de novos dispositivos, celulares ou computadores. As transferências via Pix feitas nesses aparelhos não poderão ultrapassar R$1.000 por dia até que os novos dispositivos sejam cadastrados nos bancos. Segundo o BC, a medida foi tomada para diminuir a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Para o advogado da área de meios de pagamento do Barcelos Tucunduva Advogados, Luiz Felipe Atier, é fundamental que as instituições participantes do Pix, como os bancos e o próprio Banco Central, busquem sempre aprimorar os métodos de segurança e a experiência do usuário com a ferramenta. Isso faz com que cada vez mais pessoas tenham confiança em utilizar o Pix e garantir que aquela transação não está sendo objeto de fraude, não está sendo desviada ou não está sendo utilizada para finalidade diversa daquela que o usuário pretende. Para aumentar o valor permitido de transferência, os usuários terão de cadastrar os novos dispositivos junto aos bancos. Segundo o BC, em 6 de setembro deste ano, a modalidade de transação imediata bateu recorde e chegou a 227,4 milhões de transações num único dia. No total, foram movimentados mais de 118 bilhões de reais naquele dia. Os números por si só já dizem como que o Pix é fundamental hoje na vida do brasileiro. Ele hoje é o principal método de pagamento, é um método descomplicado, é um método célere e fácil de ser utilizado. Muito embora tenha problemas, o Banco Central e as instituições estão sempre em busca de novas ferramentas, novas políticas que buscam trazer mais segurança e cada vez mais confiança aos usuários que o utilizam. O Pix foi criado em novembro de 2020 e até agosto deste ano tinha mais de 168 milhões de usuários, 153 milhões de pessoas físicas e 15 milhões de pessoas jurídicas. Reportagem Lívia Braz.
A campanha eleitoral de 2024 já registrou um número recorde de casos de violência política no Brasil. Foram ao menos 338 de julho a setembro deste ano, segundo o levantamento do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mais da metade dos casos foi de violência física, como o que vitimou o prefeito de Taboão da Serra, em São Paulo, José Aprígio da Silva, do Podemos, atingido por ataque a tiros quando estava dentro de um carro na última sexta-feira 18. Dentre os casos de violência política registrados pelo estudo, 88 constituem atentados, com 55 casos em que o alvo sobreviveu e 33 em que foi morto pelo agressor. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.